Nosso assunto agora é recursos humanos e comunicação interna nas empresas. Comigo aqui no Jornal Times Brasil, Hugo Godinho. Ele é CEO e cofundador da Dialogue, uma startup de recursos humanos que está investindo em inteligência artificial e em dados de comportamento digital para inovar no mapeamento dos funcionários. Ele vai explicar tudo para a gente. Hugo, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria entender como funciona exatamente a Dialogue. A Dialogue, ela funciona justamente como você falou, né? É uma RH misturado com comunicação interna, para entender a experiência digital do funcionário, do colaborador, como muitas empresas chamam, né? Então, a partir de uma plataforma de comunicação dentro da empresa, que a gente coloca como uma espécie de hub central para tudo que acontece na empresa, ele passa a ter ali na rede social, no e-mail corporativo, no WhatsApp, a gente entende o que está acontecendo e qual a experiência que ele tem. Né? Muito parecida com o que a gente vê com marketing digital para fora, todo mundo está habituado a entender um e-commerce, uma rede social que entende nossas preferências, a mesma coisa para dentro. Imagina a gente passar a dominar e entender esse comportamento digital, né? Como é que a Cris, como funcionária, funciona, como é que ela funciona como consumidora, por exemplo, né? Para dentro, a gente faz esse estudo e tem essa resposta de como é que acontece. Você pode dar algum exemplo real, exatamente o que esses dados podem mostrar? Eles podem mostrar, por exemplo, qual a sua orientação para um determinado assunto. Então, as empresas têm um tema de ESG. Elas querem testar qual a pertinência daquilo para o funcionário, né? Qual a importância que ele dá para aquilo, como é que ele vê aquilo. Ela testa, ela solta uma informação e a gente faz de forma segmentada. Para o gerente vai de um jeito, o diretor vai de um jeito, para o estagiário, mão de obra operacional no celular mais simples. Como é que esse assunto acontece? Como é que ele ressoa, né? Então, você passa a entender o que está se passando, porque você tem ali a audiência, quem viu, quem entrou e não viu, né? O usuário voyeur, como a gente fala, que tem uma experiência ali, que ele vê muita coisa, ele lê muita coisa, mas não interage necessariamente. Então você passa a ter informações preciosas do que funciona. Pode ser a semana da SG, pode ser uma informação sobre o salário, pode ser uma informação, um bônus da empresa, seja o que for. O dia a dia, como funciona numa empresa, ele passa a estar ali e você tem nas mãos de quem está no RH ou da comunicação a noção exata, o termômetro perfeito de como funciona. Qual é o limite disso para ser uma invasão de privacidade ao que aquele colaborador está usando, olhando? A gente segue todos os protocolos mais rigorosos de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então a gente tem vários cuidados de segmentação, de perfis anônimos e tudo mais, mas é muito focado no caso de comunicação interna, que é o uso principal, né, para gerar uma experiência do funcionário melhor. É muito usado para gerar mais cultura, mais adesão à cultura, mais senso de pertencimento, mais felicidade, para entender de fato, né, é um benefício, digamos assim, ter uma plataforma inteligente que possa acompanhar isso, é muito mais um benefício do que uma ameaça persecutória, alguma coisa assim, né? É muito mais no sentido de desenvolver aquela comunicação, tornar a empresa mais próxima, né, no mundo completamente híbrido ou remoto, conectado do presidente até quem está na fábrica, por exemplo, né? A comunicação acontece por ali. Mas sempre anônimos? Sempre anônimo, absolutamente anônimo. O que o RH faz com esses dados? De que maneira eles podem realmente usar esses dados para melhorar o ambiente, para trazer todos esses benefícios que você acabou de contar aqui para a gente? Um uso muito interessante foi um estudo que a gente fez recentemente que mostra que tem uma correlação entre predição, né, propensão a turnover e o nível de engajamento que tem na plataforma. Então, que é a quantidade de gente que sai da empresa. Que pode sair da empresa, exatamente. Turnover é exatamente isso. Então, pega varejo, que é um setor que tem uma dor muito grande, um problema muito grande de turnover, de né, rodízio de pessoas, rotatividade muito alta. A gente conseguiu ver que 3 meses antes, cada 10% a menos de engajamento era 7% a mais, 7 pontos percentuais acima em termos de turnover, de rotatividade. Então, olha o quanto fica de dinheiro na mesa, quantos funcionários insatisfeitos, com uma impressão da empresa negativa muitas vezes, né? Porque não tem esse controle. Se fizer esse controle, você passa a ter. Então, esse é um uso, poderia ser um uso também associado à produtividade, à redução de acidentes de trabalho. Depende um pouco do que é o desafio de cada negócio, de cada empresa. A gente consegue pegar o índice de engajamento que a gente tem, a gente criou um índice de engajamento que compara, né, como você esteve, como se fosse uma bolsa de valores do sentimento do colaborador, vamos dizer assim, por meio de como ele reage na comunicação. E compara, inclusive, com outros setores, né? Alguém do varejo, como é que se sai em comparação a outros players do varejo, né? Nós temos 800 mil usuários, então tem bastante gente usando a plataforma diariamente, a gente pode trazer essa noção exata. Então, fala diretamente com o negócio, né? A rotatividade para o varejo é uma dor de negócio. Né? Vocês já conseguiram medir quantos colaboradores até esse momento? A gente tem quase 1 milhão de colaboradores utilizando, né? Se a gente considerar o número de interações que tem, são milhões, assim, dezenas de milhões de interações que a gente tem por mês ali na nossa plataforma, né?
e a gente acompanha esse comportamento do início ao fim. Então, um cliente que esteja, por exemplo, uma marca que está conosco grande da área de indústria há 8 anos, a gente tem dados de como se comporta e como é que foi o colaborador que esteve lá, quem já saiu, inclusive, como é que foi a experiência naquela época, como é que é agora. Você passa a fazer o que as redes sociais fazem conosco, só que com melhor uso, né? Para vender muito mais interesse na empresa, conexão com a empresa, pertencimento, essa é a grande diferença, né? Mas você ter esse tracking do comportamento digital, esse acompanhamento de como funciona, ninguém faz. Incrivelmente, estou falando de uma coisa que, se fosse do ponto de vista de comunicação externa, a gente estaria falando de 20 anos atrás, mas para esse público interno, comunicação interna não existia até hoje. Então, é muito interessante. Vocês fazem há quantos anos? Faz isso há 8 anos. Há 8 anos. E quanto desse trabalho já é feito pela inteligência artificial? Boa parte agora, a gente tem os agentes todos, né? A gente sempre focou muito em dado, então para a gente foi um presente o lado bom do que aí traz para a gente poder trabalhar muitos dados ao mesmo tempo. Então a gente tem hoje agente, por exemplo, que bebe da fonte da nossa plataforma para aquele cliente ou para um setor inteiro e diz o que engaja mais nesse momento para estagiários que estão entrando, o que engaja mais para fazer com que determinada ação aconteça no campo em tal região, né? E esse agente trabalha as dezenas de milhares, de milhões de interações e traz para a gente, olha, deveria ser feito isso, deveria ser feito aquilo, né? O que ressoou mais? Quando o presidente fala num tom mais informal, funciona melhor ou pior? Né? Quando a gente faz uma campanha de comunicação interna de RH altamente baseada no elemento lúdico, é melhor ou pior? Né? Ele começa a te responder com uma agilidade que antes a gente tinha que processar muitos dados, né? Então, quais são as metas de vocês para esse segundo semestre? A gente quer gerar um nível de engajamento assim como nunca antes, né? Porque a gente hoje tem muito controle por meio da IA, então gerar um engajamento superior para a gente, no final das contas, o que interessa é ter um engajamento superior, porque isso significa comprovadamente, né? Gallup, Forrester Research, grandes institutos falam que uma empresa que tem uma boa experiência do colaborador, ela performa 150% mais, tem 47% mais lucro. Então a gente está falando da última linha, né? Não é um assunto bacana de ter só. Então a nossa meta é gerar o melhor engajamento e conectar esse engajamento com os resultados do negócio. Esse é o nosso objetivo. Hugo, muito obrigado. É um prazer te receber. Desejo mais sucesso ainda. Muito interessante o que vocês fazem. Obrigada mesmo. No próximo bloco, a gente vai mostrar que líderes de países integrantes